Amém? Paz do Senhor para os irmãos. Amém, Jesus. Amém? Mais boa noite. Estamos felizes por estarmos aqui na presença do nosso Deus. Amém? É privilégio nós estarmos aqui nessa noite. É a oportunidade que Deus nos concede. Amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, um texto aí dentro do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Vamos colocar aqui perto de nós lermos a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 25, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ou porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque o Senhor é quem, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia seu próprio mal. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na tua igreja, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui nessa noite, venha abençoar a minha vida, e que nós sejamos, ó Deus de poder, visitado pelo Senhor, pela tua presença, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém? Nós vemos aí do versículo de número 5 até o versículo de número 34, de Mateus capítulo 6, que tem como título, né, a ansiosa solicitude pela vida. A mensagem que Jesus nos ensina neste texto, meus irmãos, é para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. A mensagem que Jesus nos ensina neste texto é para nós termos uma fé verdadeira em Deus. A mensagem é para nós termos a nossa confiança neste Deus Todo-Poderoso. A mensagem, meus irmãos, é para nós não estarmos ansiosos, para nós não estarmos preocupados com o dia de amanhã, porque o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos, Ele é um Deus que conhece todas as nossas necessidades. O salmista Davi, lá no Salmo 23, ele faz uma declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi, ele tinha essa confiança em Deus. Ele sabia que o seu Deus era o Deus que o alimentava, que era o Deus que o protegia, que era o Deus que o guardava, que era o Deus que o conduzia, era o Deus que os livrava do mal. Então Davi, ele tinha essa confiança quando ele declara que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Da mesma forma é conosco, meus irmãos.
porque este Deus é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa. No nosso coração, meus irmãos, não pode ter lugar para a ansiedade. Nós somos cristãos e no nosso coração não pode ter lugar para a ansiedade. No nosso coração não pode ter lugar pelas preocupações com o dia de amanhã. Nós não precisamos estarmos preocupados, meus irmãos, com o dia de amanhã. O que nós temos que fazer é somente crer e confiar que o nosso Deus, Ele cuida de nós. É crer e confiar que este Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Nós servimos, meus irmãos, a um Deus que é fiel. Nós servimos um Deus que é fiel. Nós servimos um Deus que jamais vai abandonar os seus filhos. Nós servimos um Deus fiel, um Deus que jamais vai nos abandonar. Como este Deus, meus irmãos, Ele alimenta as aves todos os dias. Como este Deus, Ele veste os lírios do campo. Assim, meus irmãos, este Deus, muito mais Ele fará por cada um de nós. Muito mais Ele vai cuidar de nós. Se este Deus alimenta as aves do céu todo dia, se este Deus veste os lírios do campo, muito mais Ele vai cuidar da minha vida, muito mais Ele vai cuidar da sua vida. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele nos ama. Porque o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. O salmista, meus irmãos, ele fala que ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Quando o salmista fez essa declaração, ele sabia que este Deus jamais o ia abandonar, que este Deus ia cuidar dele, que este Deus ia dar vitória para ele, que este Deus ia abençoar ele em tudo que ele viesse a necessitar. E assim é conosco, meus irmãos. Nós temos que crer e confiar que este Deus verdadeiramente Ele cuida de nós. Durante, meus irmãos, a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, nós vemos ali o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Por 40 anos o povo caminhou rumo à terra prometida. Por 40 anos, meus irmãos, não faltou comida para aquele povo, não faltou água para aquele povo, não faltou vestes para aquele povo, não faltou sandália para os seus pés, porque Deus, meus irmãos, é fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel para conosco. Deus, Ele cuida de nós. Nós não precisamos ficarmos ansiosos, preocupados, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel, porque o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de cada um de nós. Nós vivemos, meus irmãos, numa época onde a ansiedade, vivemos numa época onde a ansiedade e as preocupações com o dia de amanhã está tirando muitas vezes a paz das pessoas. Muitas vezes a ansiedade e a preocupação com o dia de amanhã está tirando as paz de muitas pessoas. Mas nós, como cristãos, nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos, meus irmãos, deixar que essa ansiedade, que a preocupação com o dia de amanhã venha tirar a nossa paz. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos é que crer e confiar e saber que o Deus a qual nós servimos, Ele cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele nos protege. Nós não precisamos estarmos ansiosos e preocupados, mas sim nós temos que ter uma fé verdadeira, nós temos que crer e confiar que jamais, meus irmãos, nós estaremos sozinhos, que jamais nós estaremos só, mas o nosso Deus, Ele estará conosco para nos abençoar, para suprir cada uma das nossas necessidades. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16, Jesus reprovou a atitude de um homem ansioso, de um homem
dia de amanhã, um homem preocupado em adquirir riqueza. Jesus chamou este homem de louco e disse: hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Um homem ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado em adquirir, em conquistar, em ter muito. Mas Jesus o chamou de louco. O que tens preparado, para quem será? Não precisamos ficar ansiosos, meus irmãos. Este homem estava ansioso, e Jesus o chamou de louco. O que tens preparado, para quem serás? Nós temos que sim ter a nossa confiança neste Deus. Nós temos sim que estar confiando nesse Deus e saber que este Deus, Ele cuida de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21, Jesus ele disse para nós ajuntarmos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a ferrugem corrói. É lá que nós temos que juntar o nosso tesouro, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. É lá que nós temos que estar com a nossa confiança. É lá que nós temos que estar com os nossos olhos fitos, olhando para o Senhor, sabendo que este Deus, Ele cuida de nós, porque as coisas deste mundo, o ladrão pode vir e roubar, a ferrugem corrói, mas a nossa confiança, a nossa fé neste Deus, que Ele cuida de nós, essa, meus irmãos, ela vai nos alimentar, essa vai nos sustentar, porque este Deus, Ele cuida dos seus filhos. A Bíblia ela nos fala, meus irmãos, que são as bênçãos de Deus que nos enriquecem, e com elas não acrescenta dores. É a bênção de Deus que nos enriquece, é a bênção de Deus sobre nossas vidas que nos enriquece. Não é dinheiro que nos enriquece, não é bens materiais que nos enriquece, mas o que nos enriquece são as bênçãos do nosso Deus. O que nos enriquece é a bênção deste Deus Todo-Poderoso. E ela nos fala que ela não traz dores. O que nós temos que buscar para as nossas vidas, meus irmãos, é a bênção deste Deus, porque verdadeiramente são as bênçãos do Senhor que nos enriquecem. No versículo 25 do texto que nós lemos, Jesus ele disse: não andeis ansiosos. Jesus disse: não andeis preocupados com o que comeremos, com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Jesus, meus irmãos, Ele está dizendo: não se preocupe. Jesus está dizendo para nós não nos preocupar com o que comeremos, com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Jesus está falando para nós não preocuparmos com isso, porque verdadeiramente, se nós servirmos este Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Se nós tivermos a nossa fé, a nossa confiança neste Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele vai cuidar dos seus filhos. Aí no versículo 26 fala também que Jesus fala para nós observarmos as aves do céu. Elas não semeiam nem ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta. Jesus fala também para nós observarmos os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, mas Deus os veste de tal maneira, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão grandiosa, que o texto nos fala que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Então, meus irmãos, se Deus assim alimenta as aves do céu, se Deus assim veste os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, muito mais, meus irmãos, Deus fará por mim, Deus fará por você, Deus fará por aqueles que o servem. Muitas vezes, meus irmãos, ficamos ansiosos, muitas vezes ficamos preocupados com o dia de amanhã. Muitas vezes, meus irmãos, ficamos preocupados com o que comeremos, ou
por causa, meus irmãos, da nossa pequena fé. Mas nós, como cristãos, nós temos que aprender a descansar neste Deus e saber que este Deus, Ele cuida de nós. Vamos descansar neste Deus. Vamos aprender, meus irmãos, descansar neste Deus, porque este Deus é poderoso. Este Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, aqueles que o servem, aqueles que o buscam de todo o seu coração. Não precisamos ter ansiedade, não precisamos ficar ansiosos ou preocupados, mas o que nós precisamos sim, meus irmãos, é confiar e crer neste Deus, porque verdadeiramente Ele cuida de cada um de nós. Lá no Salmo 46, fala para nós aquietarmos diante de Deus e saber que Ele é Deus. O salmista, ele fala: aquietai-vos diante de Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É para nós aquietarmos diante deste Deus, é para nós sabermos que este Deus, Ele tem o controle de tudo, tudo está no controle das suas mãos. É para nós aquietarmos diante deste Deus, é para nós aquietarmos o nosso coração. Não vamos deixar, meus irmãos, a ansiedade, não vamos deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração, não vamos deixar a preocupação tomar conta do nosso coração, mas vamos nos aquietar diante deste Deus, vamos nos descansar no Senhor, porque verdadeiramente este Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. E no versículo 32 Jesus disse que são gentios que preocupam com essas coisas. Jesus, Ele fala aí que são gentios que se preocupam com essas coisas, que são gentios que andam ansiosos, que são gentios que andam preocupados com o dia de amanhã. Mas o cristão, o servo de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, não precisa ficar ansioso. Os gentios, sim, meus irmãos, eles estavam ansiosos, eles ficaram preocupados com o dia de amanhã, mas o servo de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, porque Deus, meus irmãos, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, meus irmãos, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a minha necessidade. E este Deus a qual nós servimos, meus irmãos, Ele é fiel, Ele é fiel, e Ele jamais vai deixar os seus filhos desamparados. Ele jamais vai nos desamparar, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele jamais vai desamparar os seus filhos. Qual é a sua necessidade? Qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade? Fale para o nosso Deus, porque Ele é fiel. Qual é o milagre que você precisa? Nós estamos aqui na quarta do milagre. Qual é a sua necessidade? Qual é o milagre que você precisa? Porque o nosso Deus, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar milagres na nossa vida. Ele é poderoso para realizar milagres na nossa vida. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em dar vitória para os seus filhos. O nosso Deus, Ele tem prazer em realizar milagres na sua casa, na sua vida. Qual é a sua necessidade? Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, mas creia neste Deus, creia que nós servimos um Deus que realiza milagre, um Deus todo-poderoso, que tem poder para realizar milagre na sua vida, para realizar milagre na sua casa. A vitória, meus irmãos, a nossa vitória está em nós cumprirmos o que está escrito aí no versículo de número 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus
A nossa vitória, meus irmãos, está aí. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque este Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque a justiça de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Se nós entrarmos por este caminho, meus irmãos, Deus vai nos abençoar. É para buscar em primeiro lugar. Não é para buscar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não. A Bíblia nos fala que é para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Coloque, meus irmãos, o reino de Deus como prioridade da sua vida. Amém. Coloque o reino de Deus como algo que é em primeiro lugar, como prioridade em sua vida. E você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua casa. E você vai ver os milagres de Deus sobre a sua família. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha prazer em obedecer a este Deus. Não fique ansioso com o dia de amanhã, mas tenha certeza, tenha convicção que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos guarda, Ele é um Deus que nos livra, Ele é um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Não fique ansioso, mas tenha a sua fé, a sua confiança voltada para este Deus. Simplesmente busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E nós, como cristãos, nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Como cristão, nós temos que entregar nossas vidas nas mãos deste Deus. Nós temos que descansar neste Deus e confiar que este Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. Amém, Jesus. Talvez você está ansioso pela comida, ou pela bebida, ou pelas vestes. Talvez você não está ansioso por essas causas, mas talvez você está ansioso, preocupado por uma enfermidade. Talvez você está ansioso, preocupado por um aporte de trabalho. Alguém, talvez da sua família, está precisando. Talvez você está ansioso, preocupado pela salvação da sua família, de um ente querido. Mas saibam, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos alimentar, que Ele é poderoso para nos vestir, mas Ele também é poderoso para curar a enfermidade, que Ele também é poderoso para abrir as portas do trabalho, que Ele também é poderoso para alcançar toda a sua casa, toda a sua família. Simplesmente, meus irmãos, nós temos que descansar em Deus e esperar nele, porque nós servimos um Deus que nos ama, porque nós servimos um Deus que é bom para cada um de nós. Descanse neste Deus, porque este Deus, meus irmãos, Ele é bom e Ele tem prazer em nos abençoar. Para nós concluirmos, se você, meus irmãos, quer receber um milagre, se você quer receber milagre na sua vida, entre por este caminho de buscar o Senhor em primeiro lugar, de colocar Jesus Cristo como prioridade na sua vida, como prioridade na sua casa. Entre por este caminho e com certeza, meus irmãos, você vai ver os milagres de Deus, você vai ver a mão poderosa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Então busque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, meus irmãos, que você tiver necessidade. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso para acrescentar, Ele é poderoso para nos dar vitória, Ele é poderoso para abençoar nossas vidas. Amém? Então, que nós não venhamos estarmos ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã, mas que nós venhamos ter a nossa fé, a nossa confiança depositada em Jesus Cristo, neste Deus Todo-Poderoso, porque verdadeiramente Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? Nós vivemos em dias difíceis,
onde a ansiedade, né, meus irmãos, tem estado presente no mundo inteiro, onde a ansiedade tem se vindo, né, abatido muitas vidas. Mas nós, como cristãos, como conhecedor da palavra de Deus, a nossa confiança em Deus, nós esperamos em Deus, é Ele que cuida de nós. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, que o nosso coração, ó Pai, venha se aquietar, venha se acalmar, venha ter a paz da Tua presença, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, que as ansiedades deste mundo, que as preocupações deste mundo, ó Pai, não venham estar no coração daqueles que te conhecem, ó Pai, mas que nós venhamos, ó Deus, a confiar no Senhor e saber que o Senhor cuida de nós, como o Senhor, ó Deus, alimenta as aves do céu, como o Senhor veste os lírios do campo, ó Pai, muito mais o Senhor fará pelos teus filhos, o Senhor fará para aqueles que te servem, o Senhor fará para aqueles que te buscam, para aqueles que conhecem a Tua palavra, para aqueles que te buscam em primeiro lugar, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa a Tua igreja, Pai, cada família, cada lar da Tua igreja, aqueles que precisam de um milagre, ó Pai. O Senhor é Deus que pode realizar, o Senhor é Deus de milagre, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa oração e abençoa nossas vidas e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos vir aqui à frente para a gente ministrar a unção sobre os irmãos. É um culto de milagre, amém? Nós ouvimos a palavra, né? Ansiedade é um desejo forte de que as nossas necessidades sejam atendidas, né? Então vem aqui na frente para você receber uma unção, amém? Em nome de Jesus, quero chamar o pastor Abel para nos ajudar aqui em oração, amém? Glória a Deus. Está orando com os irmãos? Meu Deus, meu Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lança sua rede, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lança sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, que a confiança seja dobrada, seja renovada. Que tudo é possível. Que no momento certo, Que nada é impossível para ti. que vai abençoar a Basta vida, uma palavra desejo, tua, sonho, que os projeto, montes seu se Pai. Em nome de Jesus, removerão. que a tua mão, Senhor, possa Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. em nome de Jesus. Pois já sou mais que vencedor. Socorrer e Aleluia, quebrar o seu coração. Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós ministramos uma unção sobre a vida da tua filha. E que sondas o seu coração, Senhor. E agora, em nome de Jesus, Senhor, toda ansiedade seja lançada fora, Pai. E que a semente da fé possa estar germinando no seu coração, Senhor. Descansando em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus!